de Ceará, feliz de quem tem. Apresentação, Neila Fontinelli. 15 horas e 37 minutos. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Mulher desta quinta-feira, 1º de abril de 2021. O nosso Papo de Mulher de hoje vai falar sobre a presença feminina em carreiras que antes, não agora, tá? Eram tidas como carreiras masculinas. E ainda é possível dizer que existem profissões exclusivamente masculinas ou femininas. Eu acho isso um absurdo, tá? Antes de qualquer coisa. E é isso que nós vamos conversar agora. Inclusive, tem profissões, tem conselhos, onde a maioria é feminina. E o artigo feminino, o A, vem antes do masculino. E nós vamos falar sobre este assunto com Vanessa Viana, que é sócia da Capital Lab, uma empresa de Venture Capital. Vanessa é Fund Manager, com mais de 18 anos de experiência em Private Equity. A Shirley também está aqui com a gente, ela é Head de Produtos e responsável por software Kairos, uma empresa de MAP, na Ginmap Sistemas, né? E sejam bem-vindas, garotas. Muito bom falar com vocês. Vou começar aqui com a Vanessa, tá? Vanessa, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Neila. Obrigada aqui pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você e parabéns pela pauta. Uma pauta maravilhosa que a gente precisa falar muito sobre ela. Com certeza, né? A gente tem que dizer, eu acho muito complicado essa discussão por gênero, né? Quando a gente quer alargar essa questão, como mais que nunca a gente sabe, tem consciência sobre a necessidade da diversidade. Shirley, seja bem-vinda aqui ao programa. Oiê, me ouve? Muito bem. Bem, bacana. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Muito feliz, de verdade. Muito bom. E vocês atuam num cenário que por muito tempo foi dominado por homens. Qual tem sido os desafios de vocês nos cargos que vocês exercem hoje? Vou começar novamente pela Vanessa. Vanessa, ainda é muito desafiador? Ainda é muito desafiador, Neila. E assim, já melhorou muito. Eu, na verdade, trabalho com finanças e mercado financeiro, né? E eu fiz uma carreira no mercado financeiro. Então, assim, para dar alguns exemplos, né? Eu tenho um mestrado em finanças e economia pela Fundação Getúlio Vargas. A minha turma tinha 45 pessoas, das quais apenas 5 eram mulheres, né? E se você olhar e falar onde estão essas 5 mulheres, nem todas elas estão em mesmo nível de igualdade daqueles 40 homens que estavam naquela turma, e, no entanto, são pessoas com o mesmo nível de capacidade e se provaram, né? Porque se formaram, enfim, são qualificados, passaram por isso. Então, assim, ao longo desses meus 20 anos de carreira, eu vi uma melhora, né? Melhorou bastante o fato da gente hoje, o debate, pelo menos, está sendo feito, né? E eu, inclusive, atribuo uma parte dessa melhora às tecnologias distribuídas, né? Então, a internet, o blockchain, outros tipos de tecnologia que a gente tem hoje que coloca essa pauta da diversidade em todas as agendas, em todas as empresas, porque hoje você tem um Twitter, você tem um Instagram, você tem um Facebook e as pessoas estão entrando nas empresas. Antigamente você não tinha essa abertura, as empresas elas eram mais fechadas e elas controlavam as suas comunicações internas, né? Então, apesar de ter melhorado, a gente ainda tem muitos desafios pela frente, especialmente quando as mulheres chegam em cargos de liderança, né? Muitas vezes elas não são vistas como os potenciais líderes. Eu passei por situações em que houve situações em que eles falavam: poxa, eu não te perguntei se você queria ser chefe, ser promovida e viajar, porque você é uma mulher, você tem filhos, você tem outras responsabilidades. Então, não é uma questão nem de maldade, é uma questão de que a gente foi educado a pensar de uma forma, é uma questão cultural, social, antropológica, que a gente tem que trazer para esses debates aqui que você está promovendo, que é para a gente começar a mudar todo esse discurso. E quanto mais mulheres na liderança tem, mais a gente consegue trazer outras mulheres para a liderança. Então, o que eu vejo é
as mulheres elas são super qualificadas e elas têm uma dificuldade de passar dos níveis de gerência. Elas vão muito bem em nível de igualdade até o nível de gerência. De gerência para cima ainda é muito difícil, apesar de toda essa melhora. Que absurdo. Né? Como é lento esse processo, né? Que está entranhado, né? Uma questão tão estrutural que a gente tem que trabalhar sempre para ver se a gente resolve essa questão de uma vez por todas, né? Shirley, você também sente isso, Shirley? Não, eu sinto e eu concordo plenamente com a Vanessa, né? A gente realmente vê as mulheres se desenvolvendo em termos de estudo, buscando se qualificar cada vez mais. Existe pesquisas, né, que comprovam que as mulheres aplicam 90% para as vagas e os homens são considerados, em seus critérios adequados, aplicando 60%, por exemplo, né? Então, tudo que a Vanessa falou faz muito sentido. Eu vejo ainda um pouco de dificuldade, mas eu vejo também uma evolução acontecendo e uma evolução presente pelos movimentos que estão atuando, pelas mulheres que estão se unindo, uma mulher buscando desenvolver a outra, alguns grupos de mentorias que estão surgindo. Então, a gente entendeu o que tem que ser feito e a gente também começamos a ser estratégicas agora, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir quebrar essa barreira aí e subir do cargo de gerência, sim, chegar lá ao C-level, a representar nas cadeiras de diretoria, porque quanto mais mulheres lá em cima, mais diversidade, pluralidade a gente vai ter assim, em todos os ambientes de trabalho e cada vez mais na sociedade. Isso é preciso, né? Virou uma necessidade do negócio, né? Dos negócios colocar mulheres, as mulheres nos mais diversos tipos, né? Nas lideranças das empresas. Essa pandemia tem sido terrível para nós mulheres, né? Essa coisa do trabalho home office é uma questão positiva de um aspecto da comodidade, ou deveria haver comodidade, por não ter o tempo de sair, né? Não ter tempo de deslocamento, né? Mas, na prática, tem sido sufocante, porque muitas mulheres passaram a assumir as tarefas do lar de uma forma que antes não acontecia, né? Ou estava melhorando, né? Enfim, como conciliar isso, trabalho e vida pessoal no trabalho home office? Eu vou voltar novamente com a Vanessa e depois a Shirley pode falar sobre isso. Filho, trabalho, casa, né? Toda essa estrutura que antes a gente delegava, né, passou a ser feita pelas pessoas que estão nas suas casas, né, sem tanto aparato de funcionários como existia antes. Você tocou num ponto super importante, né? Porque nós, mulheres, a gente é super facetada, né? A gente faz um monte de coisa, né? Então, não é só o trabalho, é a administração da casa, é o relacionamento com o marido, é a gestão dos filhos. E essa pandemia, como você falou, né? Ela traz algumas aparentes benefícios, mas ela também traz dificuldades. E eu acho que essa é a grande questão nossa, feminina. Quer dizer, como que a gente faz para encontrar o equilíbrio entre o trabalho e as outras coisas que são tão importantes quanto o trabalho na nossa vida, né? E isso também, assim, até em ambientes de trabalho, o que acontece, por exemplo, entre os homens? É muito fácil para eles, antes da pandemia, o que acontecia? Eles saíam do trabalho, iam para o happy hour, e naquele happy hour acontecia um monte de networking, né? E muitas vezes a mulher não tem nem essa capacidade, porque ela tem que buscar o filho na escola, porque ela está lá com a comida, ela precisa fazer o jantar, e ela tem os horários e as responsabilidades dela. E esse networking, ele é fundamental para um ambiente de trabalho, né? Para você crescer profissionalmente. E agora, na pandemia, hoje, inclusive, tive uma experiência hoje com uma advogada que trabalha com a gente, e a gente até teve uma conversa, porque ela falou: Vanessa, eu não estou conseguindo administrar, eu não tenho tempo entre uma reunião e outra, porque antigamente, pelo menos, eu tinha um trânsito, então eu tinha pelo menos a justificativa de estar indo daqui até ali. E agora eu não tenho isso, então uma reunião ela acontece na sequência da outra. Enquanto isso, eu estou com o filho sendo educado em casa e com o meu marido tendo que trabalhar em casa, né? Então, assim, como que uma mulher hoje ela faz esse equilíbrio? E eu acho que a resposta para a gente
a gente tem que começar a buscar esses mecanismos que vão nos dar, primeiro agora na pandemia, um certo conforto. Então, assim, a gente tem que começar a agendar uns períodos na nossa agenda. Olha, tem 15 minutos, como se você tivesse 15 minutos de translado entre uma reunião e outra. Na verdade, você vai fazer aquela administração em volta de você. Então, nesse caso, agora que está todo mundo trancado em casa, trabalhando em casa, eu acho que a gente tem que se dar isso, né? E colocar isso como um direito nosso, que é isso mesmo, né? E administrar o nosso tempo. E voltando para uma vida mais normal, eu acho que a gente tem que buscar que as empresas adotem mecanismos de flexibilidade para que criem incentivos para que mulheres tenham o mesmo nível de igualdade. E aí não só mulheres, outros tipos de diversidade, né? Então, só para finalizar aqui, vou dar um exemplo do que a Suécia fez, né? Um dos grandes problemas que eu já escutei ao longo da minha carreira, pessoas dizerem: eu não contrato mulher porque mulher engravida, olha que absurdo. E aí, como é que vai ficar? Então, a Suécia trouxe uma solução muito interessante, que é o seguinte: a mulher ou o homem, quando engravidam, a mulher tem 6 meses de licença e o homem também. Então, eles, inclusive, têm um termo lá que chama papalate, que são os pais que têm que tirar os 6 meses de licença para cuidar dos seus filhos depois que a mulher para de amamentar. Então, esse nível de mecanismo de incentivo é que a gente tem que buscar para que a gente não fique numa situação de desigualdade, né? Então, só um exemplo, existem muitos outros. Com certeza, senão as mulheres sempre estudando, ficando só lá como gerente. Não, vai ser CEO, né? Vai assumir a direção, competência tem, né? Como quem desenvolver a sua competência técnica pode. Shirley, eu quero ouvir você, mas daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, a gente volta com você falando sobre home office, falando sobre liderança feminina na empresa, assim, e conciliando o trabalho com a vida, né? Fundamental. São 15 horas e 49 minutos. Papo de Mulher. Oferecimento Senai Ceará, transformando vidas. O Senai Ceará está com diversas vagas em cursos à distância. São quase 3.000 vagas abertas nas áreas de automotiva, logística, tecnologia da informação, química, alimentos e bebidas, eletroeletrônica e outras. Cursos 100% à distância ou com momentos presenciais de prática com a qualidade Senai de educação profissional. Estude no seu ritmo. Acesse senai-ce.org.br e garanta sua vaga. Com o propósito de desenvolver protagonismo e promover soluções para a melhoria da performance empresarial, a Sempre Consultoria oferece serviços de recursos humanos e gestão empresarial para o seu negócio. Além disso, a Sempre é pioneira no Ceará na capacitação RH Business Partner e está com inscrições abertas para os cursos online RH Business Partner Nível 1 e Advanced. Informações nas redes sociais da Sempre Consultoria ou pelo WhatsApp 987 27 12 60. RH Business Partner é com a Sempre Consultoria. Reconhece esse som? O melhor aplicativo de mensagens do mundo pode ser o seu maior aliado nas vendas. No curso do Senac WhatsApp Business como central de atendimento, você aprende como usar o WhatsApp para aumentar suas vendas, se comunicar melhor, criar catálogos de produtos no aplicativo e muito mais. O curso começa dia 12 de abril. As aulas são online com interação ao vivo. Acesse o site cursos.ce.senac.br e matricule-se. Os cursos de janeiro do IEL Ceará são focados nas principais tendências e temáticas da atualidade e do futuro. Alguns dos destaques do mês são os cursos de analista em Omnichannel, balanço social e Management 3.0. Cresça junto, as áreas em ascensão no mercado. Venha pro IEL Ceará. Para mais informações, acesse www.iel-ce.org.br. Ligue para 4009-6300 ou adicione esse número no Zap e fale com a gente. Papo de Mulher. Apresentação: Neila Fontinelli. Estamos de volta com o Papo de Mulher, hoje com duas lideranças femininas, Vanessa Viana e Shirley Lima. Estamos falando sobre conciliar trabalho com negócios, a importância da liderança feminina
dentro das empresas, né? Para que não se fique só mulher estuda, é uma coisa extremamente chata, estuda, aí tem competência, é reconhecido, sim, mas por que não assume o cargo? Por que não é dada a oportunidade? Porque é mulher, um absurdo, ou então o salário é menor, o que é mais cruel ainda, né? Eu, às vezes, Shirley, eu fico muito revoltada com o Dia Internacional da Mulher, porque a gente só divulga essas coisas, sabe? Assim, eu já vou falar com raiva. Como é que pode? Ganha menos, trabalha mais, ainda faz tudo. Como assim? E eu queria falar aqui, Shirley, fala pra gente, como é que você faz para conciliar e por que tá dando certo? Eu não faço. E eu não concilio. Simples assim. E quem estiver conciliando e que se estiver dando certo, me liga. Me manda a receita do bolo, porque não existe. Inclusive, minutos atrás, eu estava lendo uma reportagem que saiu há pouco tempo, falando do quanto as profissionais, né, as mulheres, estão exaustas. Né? E o quanto e qual é a responsabilidade da empresa neste momento de pandemia, o que as empresas podem fazer para ajudar as suas colaboradoras exaustas e como que eles podem conscientizar e trabalhar os seus colaboradores homens para que eles entendam que dentro de casa eles também possuem responsabilidades de dividir, redistribuir as tarefas dos lares, os cuidados com o filho, etc., né? Porque, historicamente, a mulher sempre teve uma carga de trabalho doméstico maior. Então, hoje, é muito comum os homens falarem assim, você quer ajuda dentro de casa? Quer ajuda para o almoço? Quer ajuda para fazer, né, a organização do lar? E você fala, ajuda como assim? Você vai me ajudar por quê? Você não mora aqui? Pois é, né? Faz, como né? É isso, né? Só para eu entender, né? Então, eu fui hoje, assim, por exemplo, é um tipo de questão que eu não pontuo mais dentro da minha casa. Eu acabei, falei tanto, perguntei tanto isso pro meu marido, que ele já entendeu que não é um hostel, não é um hotel, e que ele pode fazer mais além de tirar o lixo. Em 10 anos de casado, com 8 anos, ele foi descobrir todos os botões da máquina. Para que servia? Porque ele nunca tinha olhado ali. Tem muita gente assim, viu, Shirley? Não, é verdade. A gente assume essa responsabilidade, a gente assume uma culpa também, né? Nasce um filho, nasce uma culpa. A gente tem, historicamente, a questão que toda mulher quer casar de branco, né? Vai ser dona do lar, vai ser responsável pela organização da casa. Ouvia-se muito dizer que atrás de um grande homem de sucesso tem sempre uma mulher, né? E a gente estava sempre ali nos bastidores, providenciando tudo para que eles fossem as estrelas. Gente, parou, né? Isso quebrou há muito tempo, acho que desde crises anteriores, onde as mulheres precisaram ir para a rua trabalhar para complementar a renda de casa, porque a população brasileira passou por altas crises de desemprego, só que a mulher foi para o ambiente de trabalho e o homem não entrou em casa. A gente vê ainda que eles acreditam que a responsabilidade do almoço, da janta... Não que eles fazem também, mas eles não fazem sabendo que, assim, olha, eu preciso fazer, eu vou fazer hoje porque eu estou bem, porque eu estou com tempo, né? Não, tem que fazer todos os dias, tem que dividir mesmo, tem que compartilhar, tem que ser parceiro. Acho que não tem... hoje, eu falo que eu não consigo, obviamente, porque tem dias que eu me sinto bastante exausta também. A gente pensa que a gente tem que estar num momento com alta disposição de cumprir as tarefas de casa, de cumprir as tarefas do lar. A gente se cobra muito como mulher, porque a gente tem que estar sempre 10 vezes entregando mais para provar que a gente tem competência, né, no nosso dia a dia. E aí o que dá para fazer deu, o que não dá para fazer não deu. Paciência, no dia seguinte eu tento recompensar, o filho também ajuda, e eu acho que a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa falar, a gente precisa expor, a gente precisa falar muito como a gente se sente, para que eles consigam entender. Dividir e também mesmo. somar com a gente. É isso, né? E tem profissão de homem, gente, tem profissão destinada às pessoas do sexo feminino, do sexo masculino. Alguém acredita mais Quer falar, Vanessa? É muito interessante, né, essa pergunta. Eu acho assim, enquanto você não tem uma limitação física para fazer uma coisa,
você pode muito bem performar, né? Então, eu costumo falar o seguinte, não interessa o que eu tenho aqui na altura do meu peito, do meu busto, do meu seio, ou lá embaixo, se eu tenho uma capacidade de produzir, não existe uma discussão, né? Então, eu acho que também a gente tem que, nós, mulheres, evitar um discurso nós e eles, porque eu acho que é uma complementariedade essa questão da energia, né? A energia feminina, a energia masculina, a yin, yang, tanto a mulher tem energia feminina e masculina, quanto o homem tem energia masculina e feminina, né? Então, vou dar um exemplo meu. Eu trabalho no mercado financeiro, eu uso muito da minha energia masculina, adoro, né? Por quê? Porque ela me ajuda a produzir as coisas que eu produzo, né? E tô aí mostrando para quem quiser ver que não tem essa questão de você ser mulher, contanto que você consiga ter aquela capacidade de produzir, não deve se perguntar de gênero, né? Não é uma questão de gênero, é uma questão de humanidade, né? De você entregar aquela produção que você precisa entregar, né? Então, eu acho que esse discurso, como a Shirley falou muito bem, né? É um discurso que a gente fala, né? Os papéis são papéis de igualdade. Exatamente, Então, já foi, óbvio, né? de novo, eu vou voltar com essa nossa carga cultural histórica e muito da cultura latina, porque a cultura latina tem muito isso, né? Dos papéis da mulher, ver a mulher a partir de uma função, né? Qual o papel funcional da mulher? O papel funcional da mulher é cuidar da casa, o papel funcional da mulher é ter filhos. Isso é ver a mulher através de papéis funcionais, e a gente tem que começar a olhar para... Não, nós somos parceiros. Exatamente, né? é outra coisa. Nos né? ajudar. É isso. Shirley, rapidinho. Sim, pode falar. Não, eu queria complementar uma coisa também em relação a essa questão de profissão, que eu comparo com a minha infância, né? E eu comparo também com que... eu acho que profissão, a gente pergunta desde pequenininho, né? O que você quer ser quando crescer, né? E eu acho também que tem muito a ver com os estímulos que a gente recebe. A mulher sempre recebe um estímulo, desde de um brinquedo ou desde dos espelhos que ela tem, mais próximo das referências, de profissões, de algumas profissões, médica, advogado, professora, e eu acho que quando a gente, desde criança, começa a mostrar que não existe, ela pode ser aviadora, construção civil, ir para a NASA, fazer o que ela quiser, ela cresce sabendo que não existe isso. E aí ela tem estímulo para se desenvolver na profissão que ela quer ter, com o talento dela. Com a gente certeza. recebe muito estímulo quando a gente está em processo de desenvolvimento, para ir um efeito manada. Vai por aqui que está dando certo com elas, pode dar certo com você. Quando, na verdade, o céu é o limite, não tem isso, né? Com certeza. Shirley, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Vanessa, muito obrigada pela sua participação. O Papo de Mulher fica por aqui. E eu ouvi uma frase, só para a gente fechar aqui, uma frase maravilhosa, que é assim: somos muito do que fomos e somos muito do que seremos. Então sonha, né? Todo a gente pode ser o que quiser, né? Desde que não tenha. Até quem tem limitação física transforma às vezes a coisa e faz. Então, bora nessa. Muito obrigada. Verdade. E o nosso Papo de Mulher fica por aqui. Nós temos um intervalo, repórter CBN, e vocês ficam com a segunda hora do estúdio com Letícia Lopes. Até mais.